Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo top. Eu trago para você notícias do Flamengo, notícias atualizadas entre Mirassol e Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, aqui embaixo tem uma aba de produtos preparada com todo carinho para você. Vai lá, visita a nossa aba de produtos, né? Vai lá, dê essa moral para nós, se inscreve no nosso canal e também deixa o seu like. Um Flamengo que quer o título do Campeonato Brasileiro. Olhando para o jogo do Palmeiras, imaginando que está jogando fora de casa contra um Fluminense, pode ter um confronto mais difícil, pensa em vencer o Mirassol. A gente também não sabe como o Mirassol vai encarar esse jogo, que é no meio também da sua partida de Libertadores. Mirassol que vai pegar a altitude de Quito, vencia por 1-0 o LDU, mas sofria muito dentro de casa, acabou vacilando no fim e acabou levando o gol de empate. É uma tarefa bem complicada do Mirassol semana que vem. E o empate do Mirassol foi um bom resultado, porque no final das contas poderia ter levado a virada. Pois é, pelo que foi o jogo, sim, sem dúvida. Agora, assim, o Flamengo não pode, de forma alguma, tirar o foco do jogo desse final de semana, de domingo contra o Mirassol. A diferença é que o Flamengo tem, mais do que o Palmeiras, margem para manobrar dentro do seu elenco sem ter um impacto direto no time. Então, puxa vida, eu não vou escalar o Bruno Henrique, mas vou botar o Pedro. Não vou botar o Jorginho, mas vou botar o Paquetá. Então você não vai ter titulares, mas o impacto é menor. O Palmeiras tem ótimos jogadores também, mas o Palmeiras sofre um pouco mais com esse impacto. Então, assim, para o Jardim é um pouco mais confortável fazer escolhas, potencializando os dois jogos, o jogo de domingo e o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro, e colocar dois times muito fortes, né? Porque o Flamengo estava há uma rodada atrás, a gente estava falando aqui que as próximas semanas podiam ser, assim, trágicas para o Flamengo, porque ele poderia cair para o Cruzeiro, e a vantagem que era de 8 pontos para o Palmeiras, eventualmente podia subir. Nesse momento, o Flamengo empatou fora de casa com o Cruzeiro e vai decidir no Maracanã, e agora a vantagem é de 6 pontos, desvantagem no caso dele, do Flamengo, é de 6 pontos com o jogo ainda por fazer. Então o Flamengo diminuiu essa desvantagem. Então é o momento do Flamengo acelerar no Campeonato Brasileiro. E ele tem jogadores suficientes para fazer boas escolhas, pensando não só no domingo, mas pensando em quarta-feira no Maracanã, que vai ser um jogo incrível com o Cruzeiro também. E o negócio é que quando você encara uma partida como essa, não existe outro resultado a não ser a vitória, quando você está querendo diminuir essa diferença, né? O Flamengo tem também essa missão. Se a gente falou agora há pouco que o Palmeiras não pode negociar muito porque o Flamengo está ali, o Flamengo precisa estar ali, né? As últimas rodadas foram de alguns tropeços de lado a lado, por isso a vantagem está do jeito que está, mas tanto o Flamengo quanto o Palmeiras podem considerar que perderam oportunidades nas últimas rodadas do campeonato ao não aproveitar essas escorregadas do adversário mais próximo. E o Flamengo, ele tem, como disse o Gustavo, um pouco mais de condição de trabalhar um momento de desgaste maior de determinados jogadores sem mexer na intensidade para competir, né? Eu falei que outro dia que o banco do Flamengo e a possibilidade que o Jardim tem para mexer é de um luxo que você não vê em outras equipes. As trocas que o Gustavo mencionou agora há pouco, Pedro ou Bruno Henrique, De Arrascaeta ou Paquetá, Jorginho ou Paquetá, em outro clube brasileiro você não encontra, né? Você vê todos esses jogadores, não desse nível, mas próximos a esse nível, são titulares, estão todos em campo, a não ser que eles não possam estar, ou por desgaste o técnico prefira tirá-los. O Flamengo não, o Flamengo coloca no banco jogadores dessa qualidade para aproveitá-los no segundo tempo, para mexer com a equipe, é o que o Leonardo Jardim tem feito. Então o Flamengo não tem como negociar esse jogo também, embora as suas peças possam variar, mas em termos de compromisso no Campeonato Brasileiro, é necessário vencer o Mirassol. Vamos dar um giro no Rio de Janeiro, ver como estão os times cariocas. O Flamengo empatou contra o Cruzeiro pela Libertadores no jogo de ida das oitavas de final e agora volta a prestar atenção no Campeonato Brasileiro. O próximo confronto é só no domingo, mas o objetivo é encurtar a distância para o Palmeiras. São 6 pontos nesse momento. O Flamengo encara o Mirassol e tem 3 desfalques prováveis para essa partida. O que ainda é dúvida é Bruno Henrique. O atacante recebeu uma entrada de Matheus Henrique no jogo contra o Cruzeiro, sente dores e vai ser reavaliado neste sábado. Já no setor defensivo, aí sim, Alexandro não tem condições de jogo, ainda se recupera de dores na panturrilha direita em função de uma tendinite, enquanto Vitão trata de uma lesão muscular na coxa. Estamos chegando no momento decisivo da temporada. Agora é que nós vamos entrar naquele momento em que o Campeonato Brasileiro vai ser decidido, começando o mata-mata da Libertadores da América e as etapas decisivas da Copa do Brasil. Quem tiver mais elenco
vai suportar melhor e tem mais chance de levantar taça. E o tema desse vídeo é exatamente esse: Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, considerados os 3 melhores elencos do Brasil. O Flamengo está no Brasileiro e na Libertadores. Flamengo, 2 competições. Palmeiras e Cruzeiro estão nas 3. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, pelo menos até o próximo meio de semana. Isso vale para o Flamengo também. Quem tem mais elenco para suportar essa maratona? É o que nós vamos mostrar agora para vocês aqui, neste vídeo no canal Fala João Guilherme. Pedindo para você se inscrever no canal Fala João Guilherme, seja membro do canal por apenas R$ 7,99. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo dando crédito e ative o sininho da notificação. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Cruzeiro vai pegar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e enfrenta quarta-feira que vem o Flamengo no Maracanã, jogo decisivo. O Cruzeiro não está na disputa do título do Campeonato Brasileiro, joga no domingo contra o Corinthians em São Paulo. Palmeiras vai jogar quarta-feira contra o Cerro Porteño no Paraguai pela Libertadores da América. Está na liderança do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Fluminense no Maracanã neste sábado e também está na Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Santos. Flamengo, fora da Copa do Brasil. Libertadores jogará quarta-feira contra o Cruzeiro no Maracanã, é vice-líder do Campeonato Brasileiro e jogará no próximo domingo contra o Mirassol, lá no interior de São Paulo. Agora, as trocas de equipes, os times alternativos vão começar a ser mais usados. Vai rodar o elenco. Não tem jeito, é humanamente impossível jogar todas essas partidas com um time só. E numa conversa com meu amigo Diego Pose, comentarista da Flamengo TV, nós tocamos nesse assunto e o Diego Pose fez um relatório interessante, me mandando um e-mail mostrando os elencos e os times alternativos. Por exemplo, se neste final de semana Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro quiserem poupar aí os seus jogadores que jogaram no meio de semana e colocar aqueles que jogaram pouco no meio de semana ou que não jogaram no meio de semana, quais seriam as opções? Então, vamos compartilhar a partir de agora esse e-mail que o Diego Pose me mandou com vocês. Olha aí, vamos dar uma olhadinha aqui, porque isso é bem interessante, gente. Vocês vão notar uma diferença grande em termos de elenco. Quer ver só? Dá uma olhada. O Cruzeiro, se quiser poupar os jogadores que atuaram contra o Flamengo no meio de semana, ou então colocar em campo os jogadores que atuaram poucos minutos, o Cruzeiro teria Léo Aragão, que é o reserva do Otávio, já que o Cássio está voltando de lesão. O Fagner não jogou porque estava suspenso. João Marcelo, Vidalba, lateral esquerdo, quando pouparam contra o Mirassol, antes do jogo contra o Fla, Vidalba fez a lateral esquerda e Jonathan Jesus fez a dupla de zaga com João Marcelo. Uma opção seria o lateral direito, reserva, Cauã Moraes, jogar na lateral esquerda. Lucas Romero estava suspenso contra o Fla, Lucas Silva e Zé Lucas. Kaique Kenji, Bruno Rodrigues ou João Costa, Lúcio Rodrigues ou Chico da Costa. Cássio, Gabriel Peck, Sinisterra e Vídea Real estão lesionados. Então, se quiser poupar os jogadores que atuaram contra o Flamengo e colocar aqueles que jogaram pouco ou não estiveram na partida, essa é a relação que tem o Arthur Jorge. Agora vamos para o Palmeiras. Dá uma olhada aqui. Como seria o Palmeiras? Marcelo Lomba no gol. Giai, ele jogou. Emiliano Martins por ali, Kelvin está lesionado. Gustavo Gomes foi reserva contra o Cerro. Benedetti e Arthur Gabriel, o Jefité está lesionado. Lucas Evangelista, Luiz Pacheco e Maurício, que está em grande fase. Felipe Anderson, Sousa e Riquelme Felipe. Bruno Fux, Jefité, Kelvin e Paulinho estão lesionados. Né? Importante saber se algum deles terá condições de jogo, o Paulinho não terá. Agora vamos para o Flamengo. Se o Leonardo Jardim quiser, vou poupar quem jogou, vou colocar em campo aqueles que jogaram pouco tempo e também aqueles que não atuaram ou voltaram de suspensão. Andreu, Varela, Danilo está machucado, Danilo
Vitão está machucado e o João Vitor na sub-20, então o Léo Pereira e o Léo Ortiz vão para o jogo ali. Johnny na lateral esquerda, já que o Alexandro continua machucado. Everton Araújo, De La Cruz, Paquetá, que entrou pouco tempo no segundo tempo e fez o gol contra o Cruzeiro, Carrascal, a mesma coisa, Lohan e Pedro. E ainda tem Cebolinha e Saul. E vou acrescentar, tem o Luiz Araújo, que está voltando de lesão, e o Wallace Ian, que está em negociação para ir jogar no Bragantino. Gente, vocês perceberam aí? Deu para perceber? Tá claro? A diferença de elencos entre Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. O Flamengo tem muito mais opções. O Flamengo pode se dar ao luxo de, no domingo, colocar um time com Varela, Danilo, Everton Araújo, Carrascal, Pedro, De La Cruz, Luiz Araújo pode voltar ao time, ainda tem o Lohan e outras opções. Vocês perceberam o desnível? E isso, com certeza, fará diferença nessa reta final do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, como fez no ano passado. O Flamengo passando pelo Cruzeiro e seguindo no Brasileirão para disputar o título com o Palmeiras, isso aí vai fazer muita diferença. Até porque, claro que o Flamengo gostaria de estar na Copa do Brasil, mas o Flamengo está em 2 competições. Palmeiras e Cruzeiro estão em 3, pelo menos até o meio de semana agora. Eles podem sair. Ficou claro, né? A força do elenco do Flamengo é muito grande. 1-0 Mirassol. Pois bem, então pega essa, 3-0 Mirassol. Pois bem, hein? Massa. O Mirassol vai ficar com raiva do Mengão ter ido lá só com reserva. Falou, tá bom, então você cai aqui que você vai ver o que vai acontecer. 1-1. Arnaldo. Faz qualquer coisa, não vai ganhar, né? 2-0. Tudo 0-0. 2-0 Mirassol. Flamengo e Mirassol, Mirassol e Flamengo. Rapaz, o segundo colocado vai enfrentar o Mirassol batalhando por mais 3 pontos para tentar se aproximar aí do Palmeiras. O Palmeiras está liderando aí o campeonato, mas se o Palmeiras vacilar, no retrovisor do Palmeiras tem o Flamengo, né? E pelo análise aí dos esportistas, pela análise aí da mídia, né? Se o Flamengo continuar garantindo os seus 3 pontos e tendo ainda uma partida a menos e encarando o Palmeiras, vencendo o Palmeiras, grandes possibilidades do Flamengo ultrapassar. Na verdade, o Flamengo só depende dele para ultrapassar o Palmeiras. E você, torcedor, você acha que o Flamengo vai conseguir ultrapassar o total de pontos do Palmeiras? Deixe o seu like, deixe seu comentário e também se inscreva em nosso canal.